Olá, amigos e amigas, estamos aqui na alegria, de celebrarmos o 26º Semiluz. E hoje vamos conversar sobre um tema muito atual, a pandemia e a transição planetária. Então, para começarmos esse bate-papo, nós vamos passar para vocês um vídeo, da música Aurora, de Tim e Vanessa. Abate a terra e se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio plenar do amanhecer. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangerentes, mas majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, Aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, aurora, a te fazer do belo bom.
Então, amigos, essa música, né, ela traz uma mensagem para a gente refletir muito grande. Quando a música começa nessa primeira estrofe, né, que diz: uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Nessa estrofe, Gladstone, que é o autor da música, né, junto com Tim, faz um resumo do processo de desenvolvimento evolutivo da Terra, desde a sua criação até os dias vindouros, porque ele fala justamente na redenção, né? Então, em todo esse processo pelo qual a Terra irá passar. E o nosso tema, que fala a pandemia, né, e a transição planetária, nós precisamos compreender, não é, que estamos falando de um processo evolutivo e que esse processo evolutivo ele está embasado em duas leis naturais, que Kardec traz no Livro dos Espíritos, a lei de destruição e a lei de evolução. Isso é muito importante que a gente possa compreender, porque isso vai nos dar um olhar, né, para a compreensão, né, uma compreensão clara do momento que nós estamos vivendo. Para quê? Para que a gente não cometa enganos de que a pandemia representa a chegada da transição planetária. São coisas diferentes, mas que fazem parte de um processo que a Terra passa e passará. Porque as pandemias, os grandes flagelos que todo o globo, né, que a sociedade já passou, não é de hoje. Nós tivemos, ao longo da história humana, várias fases de flagelos, de pandemias, né, que tem um propósito, que vem com objetivo e a gente precisa entender muito bem isso. Então vamos lá. Para que a gente possa entender a pandemia, o que envolve o processo de uma pandemia hoje, né, do Covid, que está num campo amplo, porque é uma pandemia, se dá nesse sentido de ser global, né? Todos os países, todas as nações estão envolvidas, infelizmente, acometidas do contágio. Então a gente precisa entender isso. E Kardec traz no capítulo 6º a lei de destruição. Nesse capítulo, ele vai falar sobre destruição necessária, destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras e muitos outros pontos. Quem tiver a oportunidade de ler, reler, estudar o Livro dos Espíritos é extremamente importante para nós. Então, na pergunta 728, Kardec vai indagar os espíritos perguntando o seguinte: é lei da natureza a destruição? Aí, olha só o que os espíritos respondem. Preciso é que de tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nesse ponto, nós precisamos entender o seguinte: a Terra é um organismo vivo e nós fazemos parte desse organismo. Nós estamos como hóspedes dessa grande casa, dessa mãe Terra, não é? Então, dentro do processo da natureza, a renovação ela é necessária. Então, há um ciclo de vida onde a semente brota, né? Floresce, dá fruto, morre e continua o processo. Isso é em tudo, na natureza. Então, quando Kardec fala dessa lei da natureza, a lei de destruição, a gente precisa entender essa lei natural de processo de vida e evolução. Então, na questão 729, ele faz uma pergunta muito interessante. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Olha só a resposta.
a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a necessidade de se manter a preservação e a conservação é para perpetuar a espécie e todas as espécies vivas que compõem o planeta Terra. Na questão 734, Kardec vai cada vez mais aprofundando esse questionamento sobre a lei de destruição. E ele diz: em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Né? Aí, olha só, tal direito, responde os espíritos, se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. A partir daí, a gente vai começando a entender a intervenção do homem de forma destrutiva com a lei natural, porque o abuso, seja ele qual for, a extração, a matança dos animais, a queimada das florestas, o dizimar dos primeiros habitantes, tudo isso é abuso e não constitui um direito, porque desequilibra toda uma estrutura natural de sobrevivência, de coexistência, né? E a gente precisa estar muito bem entendendo esses aspectos. Na questão 735, Kardec pergunta: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança, olha só, necessidade e segurança traçam. E aí ele dá um exemplo da caça, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Ele dá um exemplo. Então a gente tem vários exemplos: a caça, a mineração, a poluição, a degradação das matas, a poluição dos rios, a poluição dos mares, não é? A contaminação da terra. E aí olha o que os espíritos respondem. Quando isso ocorre, é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso, significa que cede aos maus instintos. E quando nós provocamos um desequilíbrio a essa estrutura, a essa lei natural, a essa coexistência da vida no planeta, nós podemos atrair, construir flagelos, né? Flagelos tidos como naturais, mas que são provocados pelo próprio homem. Nós temos os alagamentos das cidades que são consequência do lixo nas ruas, né? Nós temos muitas vezes o que? Secas, né, atrozes que consomem a vida de muitos animais e dos seres humanos, que é justamente acabar poluindo os rios ou às vezes desviando determinadas direções desse rio, onde vai trazendo cada vez mais as secas, né? Destruindo as matas que estão ali protegendo aquele rio, onde vai causando as secas também. E muitas outras coisas que a gente precisa, que está claro, né? Está claro, cada dia mais a gente fica sabendo dessas coisas. Na questão 739, ele vai falar agora dos flagelos, né? Ele falou da destruição natural e abusiva. Agora ele vai falar dos flagelos. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam?
né? Aí, olha só, mudam, por vezes, as condições de uma região, mas em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, muitas vezes aquela comunidade vai vivenciar um flagelo, mas ainda não tem consciência do que está vivenciando. E só gerações futuras é que vão compreender as causas e as soluções trazidas a partir daquela experiência. Olha só, e eles continuam dizendo, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, o que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Aí muitas pessoas podem dizer, Mary, mas então quer dizer que então a pandemia do Covid é vontade de Deus. Olha só, quando a gente entende aqui vontade de Deus, a gente precisa entender lei divina, como o próprio, a gente já leu anteriormente. Tudo que é abuso vai contra a lei divina. Se existe um equilíbrio, se existe uma harmonia, se existe um movimento natural e esse movimento é quebrado, vai vir uma consequência. E a consequência disso é o que a gente causou a esta lei, o dano que a gente causou a essa lei. Não é? Se a gente se expor, por exemplo, um exemplo bem simples. Se a gente sabe que os raios solares, devido à camada de ozônio, está cada vez mais atingindo e pode trazer danos, a gente já sabe disso. E aí a gente se expõe ao sol, a gente pode causar um câncer. Foi Deus que quis que a gente tivesse? Não. Eu busquei. Isso eu estou dando um exemplo muito simples, muito básico para a gente entender. Toda vez que a gente infringe as regras da natureza, vai ter uma consequência natural ao dano causado. E aí, na 741, olha só, dado é ao homem conjurar os flagelos que os afligem, né? Ou seja, é dado ao homem, né, evitar os flagelos que lhe afligem ou buscar não atingir ou não passar por isso. Olha o que os espíritos dizem, em parte não, porém, como geralmente entende, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, se tem vamos dizer, um abalo natural do próprio processo da Terra, enquanto planeta que está dentro de uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Então, e isso nos acomete se nós tivermos inteligência moral para compreender as causas e a nos ajudar e ajudar os demais a passar por isso com menos danos, nós vamos conseguir. Porém, nós às vezes agravamos pela nossa negligência. Nós estamos passando por esse momento. Quantas situações poderiam ter sido evitadas? Mas nós tivemos condutas negligentes, tanto dos poderes constituídos como da própria sociedade, se colocando em risco, né? Então, é um olhar que a gente precisa ter de análise para o comportamento individual e o comportamento coletivo, né?
E tem uma coisa bem interessante, na revista de setembro, que agora eu não coloquei o ano, a Revista Espírita, de 1800 e pouco, depois eu coloco para vocês, Kardec responde a um leitor, né, que estava passando pela cólera naquela época de Kardec, uma pandemia, né, a cólera, e o leitor coloca assim, né, que as pessoas espíritas, né, pela crença religiosa, teriam sido preservadas do flagelo da pandemia. E aí Kardec faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: quem quer que tenha lido e meditado sobre a obra O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, sobretudo no capítulo sobre as apreensões da morte, compreenderá a força moral que os espíritas adquirem sua crença em presença do flagelo que dizima as populações. Segue-se, olhe, preste bem atenção, isso em 1800, certo? 1800. Segue-se que vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Parece que ele está dizendo para a gente agora, em 2020. Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para ele e se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Se buscamos prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Mas, se, a despeito de todos os cuidados, né, então tomou todos os cuidados, vinha a sucumbir, toma o seu partido sem queixa, sabendo que todo o progresso tem os seus frutos, que nada do que se adquire em moralidade e em inteligência fica perdido. E que, se não se desmerecerem os olhos de Deus, serão sempre melhores no outro mundo do que neste, né? Então, veja bem, Kardec, em 1800, escreve sobre a pandemia da cólera na sua época, trazendo essa consciência de que precisamos seguir as orientações da ciência. A gente está em 2020 e temos uma sociedade, um grupo grande da sociedade que critica ou não acredita, descredita a ciência, descredita as orientações e segue, muitas vezes, orientações completamente deturpadas. Então, infelizmente, quantos irmãos partiram a partir do Covid-19 por negligência? Aqueles que partiram, que foram acometidos, mas que se precaveram, se cuidaram e mesmo assim foram acometidos, chegando a desencarnar, eles fizeram tudo o que puderam. Mas os irmãos que foram negligentes, infelizmente, quando tomarem consciência do que fizeram, é como Kardec diz, é um verdadeiro suicídio, quando você sabe as consequências de algo e mesmo assim você não as atende. Então, é incrível como nós ainda, pelo nosso orgulho, né, queremos não nos aquietar e compreender os processos. Sabemos que não é uma coisa fácil, não está sendo para ninguém, mas nós precisamos prosseguir firmes, né? E aí a música, no outro texto, diz assim: bem-vinda aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, né? Entrou em gestação e majestou-se, né? Na majestade que é a terra.
no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. E agora a gente entra para a transição planetária. Para compreender a transição, nós precisamos adentrar a lei do progresso, que está no capítulo 7 no Livro dos Espíritos. Então ele vai falar sobre o estado da natureza, a marcha do progresso, os povos, a civilização. Então Kardec vai trazer para nós o que é realmente o progresso, não é? Na questão 779 ele diz que a força para progredir, ele pergunta, né? Aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? E os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Prestem bem atenção. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. É exercitando com o outro, nesse contato, não é? Que nós vamos ajudar o progresso nosso e de toda a sociedade. Porque o processo é individual, mas é também coletivo, né? O planeta, ele também está materialmente se desenvolvendo em progresso, né? Materialmente, as estruturas da Terra, a Terra vai passar também para outro local, né, de regeneração. E nós também. Então é um processo coletivo. E aí ele pergunta se o processo moral acompanha sempre o progresso intelectual. E aí ele responde, decorre deste, mas nem sempre segue, né, imediatamente. Nós temos, e é claro, é visto por todos, o nosso desenvolvimento intelectual, mas precisamos ainda desenvolver muito moral. E olha só que num outro subpergunta, né? Ele diz, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí, olha só, fazendo o que o intelectual pode auxiliar no moral, em outras palavras. E aí os espíritos respondem, fazendo compreensível o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. Se, por exemplo, vamos voltar para a pandemia, se a ciência está dizendo, olha gente, tem que lavar as mãos, tem que evitar aglomeração, porque o vírus não se propague, para que mais pessoas não sejam contaminadas. E aí a gente continua no nosso egoísmo, achando que precisamos fazer do nosso jeito, né? Então, a ciência, o intelectual, está para nos ajudar a compreender o que é bem e o que é mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos, né? E aí, para a gente chegar aí já nessa conclusão do que seja a regeneração, no capítulo 18 da Gênese, Kardec vai ampliar essa ideia, né, de progresso quando ele vai falar dos sinais dos tempos, a geração nova. Então, quem tiver a oportunidade, leia esse capítulo, é extraordinário. Então, ele vai dizendo que são chegados tempos em todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve entender essas palavras proféticas, diz Kardec? Para os incrédulos, nenhuma importância tem aos olhos, nada mais exprime do que uma crença sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que de uma hora para outra todo mundo vai ser bom, que tudo vai ser maravilhoso, que a terra, a gente vai dormir e acordar e já vai estar todo mundo santo, regenerado, né? Não é bem assim. Olha só o que ele diz. Ele apresenta qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhe prenunciadora da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam
a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Quando ele diz aqui os abalos da lei da perturbação, é porque não se pode mudar de uma hora para outra, sair de uma transição de um planeta de provas e expiação, para um planeta de regeneração. É um processo lento, né? Nós ainda estamos na infância da compreensão da vida, para passarmos para uma juventude, uma adolescência e uma juventude. Aí Kardec complementa dizendo que o nosso globo, né, com tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos seus elementos. Os elementos que compõem a Terra também passam. E moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, a Terra e nós, né? Porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com a do ambiente. Então, a gente compreende que cada dia mais nós estamos passando por transformações. A ciência também auxilia. Se a gente for ver na época de Kardec, lá da cólera, para hoje, quanto tempo eles passaram para ter uma medicação? A gente está aí há 6 meses e provavelmente em menos de um ano nós teremos uma vacina, né? Nós já estamos com pesquisadores desde o começo. A ciência está ajudando esse processo, mas nós precisamos ajudar também, né? Moralmente. Então, veja só, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais. Então é necessário esse esforço conjunto nosso, da nossa moralidade, né, da nossa visão do mundo e da ciência, que está muito mais avançada do que o moral, né? Então veja bem, no ponto 5 desse capítulo que nós estamos conversando da Gênese, Kardec diz que o homem já se desenvolveu na inteligência, né? E que nós precisamos, olha só que coisa interessante, o homem já busca o bem-estar material, mas é necessário, resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Não poderia consegui-lo nem com as suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resta de outra idade, boas para certa época, suficientes para o estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje o entrave, né? Já não é somente desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas o de elevar os sentimentos. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Mesmo nesse momento, né, da pandemia, nós temos exemplos de pessoas solidárias, pessoas que começaram a mobilizar, a se envolver, a auxiliar, a ajudar. Nós temos o exemplo do Educar, né, que às quintas-feiras leva alimento material e alimento da solidariedade às pessoas que estão nas ruas, né, em situação de rua. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo que nós estamos passando nesse momento não vai trazer uma mudança milagrosa, mas ela pode trazer, se nós estivermos atentos, a um melhoramento interno do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos sentimentos. E aí sim, essa mudança vai auxiliar esse processo de transição para um dia a gente chegar numa terra regenerada. Mas nós precisamos fortalecer essa semente que está plantada não faz um bom tempo, não é? E nós
Para fechar, não é? A música diz o seguinte: bem-vinda, alvorada, artefazendo o belo e o bom, entreflorindo o olhar. A aliança, homem e Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Então, se queremos um mundo regenerado, se queremos entrar de fato numa transição, precisamos iniciar nossa comunhão com os nossos irmãos de caminhada, com a natureza, para que, unindo forças, estamos em harmonia e equilíbrio com as leis naturais, a gente possa transformar o nosso planeta e auxiliar, com certeza, as gerações futuras a terem mais cuidado, mais consciência e preservar a vida em todo o seu aspecto. É isso, meus irmãos. Espero ter contribuído, né, para que a gente possa repensar a nossa conduta diante da vida. Um grande abraço e até lá!